E agora, mais do que isso, não só uma responsabilidade subsidiária, estamos expressamente consignando que é uma responsabilidade solidária. Tem que ter grandes polêmicas. É o país que o povo quer assistir. Mas só de estar aqui já é polêmico. Mas nessa relação com o jornal, vou fazer uma pergunta polêmica agora. Opa! Antes da gente entrar nessa notícia importante de hoje, eu quero fazer um convite rápido para você. Muita gente acompanha as notícias, mas acaba ficando perdida sobre como isso afeta a vida real, principalmente no trabalho. Pensando nisso, foi criado um grupo gratuito no WhatsApp chamado Apoio ao Trabalhador. Nesse grupo, você recebe conteúdos informativos, orientações gerais sobre direitos do trabalhador, negativação indevida do seu nome, consumidor, pensão alimentícia, entre outros informativos importantes. Se você quer se informar melhor e entender os seus direitos, o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos à notícia. E agora, mais do que isso, não só uma responsabilidade subsidiária, estamos expressamente consignando que é uma responsabilidade solidária. Eu estou apenas dizendo que, na situação atual, nós estamos gerando um efeito inibidor, porque as plataformas, com razão, para se preservar, vão excluir conteúdos havendo dúvidas sobre o conteúdo. Em especial, porque quando nós vamos para o item 5 da tese, nós estamos incluindo ali um rol de responsabilidades, agora em novas hipóteses, que são tipificadas como crime. E a avaliação sobre o que é ou não é crime nem sempre é uma avaliação simples. Tanto é que, mesmo nós, em julgamentos de situações criminais ou de casos criminais, temos divergência de entendimento se está comprovado ou não está comprovado uma determinada conduta típica que enseje a responsabilidade. Estamos, na verdade, atribuindo a um terceiro, ministro Fux, particular, a decisão para dizer se é ou não crime, sob pena de ele, fazendo um juízo equivocado, ele vir a ser responsabilizado por um ato de terceiro. Em última análise, quem vai definir é o Poder Judiciário. É isso. Claro, mas o fato de um particular fazer um juízo prévio acontece no mundo para além da internet. Se eu vou alugar uma casa, eu faço um juízo prévio. Se um shopping vai alugar uma loja, ele faz um juízo prévio, sob pena, inclusive, de responsabilidade civil, dependendo da hipótese. Então, não é de se estranhar o que acontece. Nós estamos invertendo a possibilidade. E foi isso a decisão que nós tomamos, que, obviamente, em sede de embargos, não está em reapreciação. O que nós dissemos? É de que, aí sim, a plataforma diz assim, não, eu não cometi, isso aqui não é racismo. Ou o particular dizer, não, minha postagem não é racista, perante o Poder Judiciário. Sempre o Poder Judiciário. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Ministro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se você ler abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Vamos rever os números de trás para frente e vamos ver quanto efeito inibidor deve estar acontecendo. Aqui é um Mais Goiás Entrevista. Não é um podcast tradicional, né? É um podcast que eu entrevisto, faço pergunta e você responde. Tá bom. Enfim, eu não vou contestar você, eu não vou fazer grandes polêmicas. Não tem graça, Domingo. Tem que ter grandes polêmicas. É o país que o povo quer assistir. Mas só de estar aqui já é polêmico. Mas nessa relação com o jornalista, vou fazer uma pergunta polêmica agora. Opa, vai. Você disse que tá melhorando, que tá falando com jornalistas. Tá aqui, né? Falou lá com jornalistas, mesmo que seja na displicência, falou com jornalistas. Vai parar de mandar receita de bolo também? Não. Receita de bolo é uma coisa que eu adoro fazer.
Deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, o que eu faço, eu não respondo, eu não converso com qualquer jornalista, porque eu conheço vários jornalistas, tem um grupo aqui de jornalistas em Goiás, no período das eleições de 2022, que eu recebi vários prints. Tinha gente lá do Popular, Diário da Manhã, Diário do Estado de Goiás, Uma Opção, tudo sem imaginar, mais Goiás, falando que eles tinham como missão me derrubar, acabar com a minha reputação. Era um grupo fechado deles lá. Não sei se você tá nesse grupo ou não. Eu não lembro de todos os nomes. E eu recebi os prints, porque um dos jornalistas que estava lá, apesar de não ser de direita, leu aquilo e ficou assim, não é possível que a gente se transformou nisso aqui, galera. Não tem como. Então, ele já meio que me mandou, meio que, vão vir contra você, vão vir com história. Eu até gravei um vídeo, o vídeo viralizou na época. Falei até o nome de algumas dessas pessoas que estavam lá. Hoje não lembro, mas se eu buscar, tinha Popular e tal. E antes disso, em 2020, a imprensa aqui de Goiás, numa maneira extremamente mentirosa, tentou me relacionar a um acontecido lá em Brasília, falando que eu era agressor de enfermeira. E mesmo eu mostrando para eles a nota oficial do sindicato, mostrando o GPS, que eu não estava lá na hora, eles não me deixaram publicar a minha palavra. Ficou como se eu fosse um agressor de enfermeira. Inclusive, a Globo acabou de perder esse processo, foi condenado agora a me pagar R$80 mil. Então, assim... A verdade é que eu procuro no meio jornalismo pessoas que têm um mínimo de equilíbrio. O que a gente vê é muita militância. Uma pesquisa recente mostra que 85% dos jornalistas do Brasil se autodeclaram de esquerda, o que não é um problema. Na verdade, é um problema, né? Quando você tem um nicho tão importante da nossa sociedade, o quarto poder, aquele que deveria colocar o Estado em xeque, 85% deles se dizerem de um determinado lado do espectro político, uma coisa muito estranha está acontecendo, que é um outro debate a gente pode fazer sobre as universidades de jornalismo no Brasil hoje, o que é a lavagem cerebral que eles fazem nos jornalistas hoje em dia. Até o Alexandre Garcia fala que ele parou de dar palestras em faculdades de jornalismo, porque hoje ele vai lá e ele não vê uma faculdade de jornalismo, ele vê uma máquina de moer mentes de doutrinação. E ele é um dos melhores jornalistas do Brasil. Mas voltando ao assunto, então eu presto atenção no indivíduo. Boa parte, se não a maioria, realmente eles merecem uma receita de bolo. É o que eu dou para eles entenderem. Olha, você está apoiando a censura. Por que é uma receita de bolo? Inclusive tinha alguém aqui num podcast há uns dias atrás, sentado desse lado, não sei quem, cabelo preto, falando assim, pois é, ele manda receita de bolo como se fosse uma ditadura, como se não tivesse liberdade de expressão. Porque é uma alusão ao período do regime militar, quando a imprensa era obrigada a retirar alguma parte do artigo delas, do jornal, e eles colocavam uma receita de bolo como uma mensagem. Olha, aqui eu não pude colocar o que eu deveria, porque o regime militar proibiu de colocar isso aqui. Naquela época do regime militar, existia sim um certo autoritarismo que determinava a retirada de um artigo do jornal. Sim. Hoje nós vimos no outro nível de autoritarismo, que demanda derrubar o jornal inteiro. Terça Livre foi derrubado. Nós tivemos aí vários outros canais e perfis de direita que foram completamente derrubados porque eles falam que o sistema não quer. E a imprensa, boa parte, apoiava isso. Então o que eu comecei a fazer quando eu via que eram esses jornalistas que apoiam a censura da direita? Eu mando para eles receita de bolo. Porque o desejo deles não é que eu seja censurado. Então eu não vou conversar e não vou ter diálogo com uma pessoa que quer me calar. Por que eu tô aqui hoje conversando com você? Eu já vi você em vários lugares, em vários eventos, e você trata as pessoas com respeito. Eu sei que você não é do meu lado do espectro político, mas você tem aquele discernimento de separar o momento em que você veste ali a sua armadura de jornalista, você entende que, olha, eu vou tratar as pessoas com respeito, mesmo que eu discorde completamente do que ela fala, porque a sociedade merece ouvir o que ele tem a dizer. Isso, é por isso que eu tô aqui hoje. Então você eu não manda. Não sei se eu já te mandei receita de bolo já. Eu acho que nunca. Não. Tá vendo? Eu gostei de você de amor à primeira vista, Domingos. Que isso? Olha, declaração polêmica. Deputado federal bolsonarista declara amor a jornalista. De esquerda. Não que eu. Enfim. Aí ele acabou de admitir, tá vendo? Adota. Uma nova polêmica. Acabou de admitir que é de esquerda. Mas, Domingos, isso é ótimo. Você acabou de admitir que é de esquerda. Mas você pode estar na sua cabeça pensando coisas. Você pode estar pensando coisas horríveis sobre mim na sua mente agora. Não tem como entrar aí nisso. Mas você se esforça a manter o profissionalismo no diálogo. Se todo mundo fosse assim, ninguém ia receber receita de bolo. Mas talvez não seja mais simples. 2 frasezinhas? Não vou responder. Não, é mais simples receita de bolo, porque é copia e cola. E aí eu já deixo ela preparada lá, já tem um negócio preparado que eu vou lá e copio. Você já fez essa receita na sua casa? Não. Nunca fiz. Tem que fazer. Você fez... Pô, isso aí é hipocrisia, né? Não, eu mando a receita de bolo e não faço. A receita de bolo, mas tem que fazer lá na sua casa. E é bom que... Não, e tem uns jornalistas que eu mando receita de bolo de maconha ainda. Tem uns jornalistas que eu sei que são maconheiros, eu já mando receita de bolo de maconha. Porque eu sei que é o jeito, o bolo que ele gosta. Essa é polêmica, hein? Essa é polêmica. Mas eu oriento o senhor a fazer a receita de bolo, gravar e postar. Esse aqui é o bolo. Cara, você me deu uma boa ideia, eu vou fazer isso mesmo. O grupo de jornalistas. Não, boa ideia. Esse grupo de jornalistas aí vai ficar com ódio de mim. Vai.
Você tá entrando do meu lado, você tá me apoiando, cara, numa coisa que eles odeiam. Você vê o tanto que eu sou... Eu acho que eu sou meio que Mas dissimulado hoje também, tem né? vários jornalistas que eu converso, tá? Tem gente do Metrópolis, tem gente do Poder 360, tem pessoas da CNN que eu converso. Aqui de Goiás. Cara, aqui de Goiás... Jornalista, você tá falando desses... Da extrema imprensa. Da mídia tradicional. Não, tem a extrema imprensa pra mim é tipo a Globo, Estadão, Folha de São Paulo. Essa mídia tradicional. Essa mídia tradicional, que eu converso com algum, que eu sento assim, eu converso, cara. Não tem. Tem um carinha da Folha Z, que eu acho que às vezes eu respondo ele. Guilherme Coelho. Acho que é esse o nome dele. Ele veio conversar comigo uma vez e tal, eu vi que ele tratou com respeito e tal, eu falei, não, isso aqui merece um tratamento digno, né? Tratamento de igual pra igual, que é só isso que eu peço. Mas acho que é isso, você... Não tem mais ninguém, não. Grande Guilherme Coelho, um abraço pra ele. Pois é. Como é que a direita vai chegar em 2026? Vamos falar sobre política agora? Vamos falar sobre política? Como é que a direita chega em 2026? É um ano político. É um ano... O senhor, inclusive... Todo ano é ano político, pra quem tá na política. Mas um ano político de campanha mesmo. O senhor vai pra rua pedir voto pra senador, não vai? Uhum. Como é que a direita vai chegar Mas em você tá 2026? tá muito abrangente. Tá muito Você quer que eu abrangente. fale do nacional, do estadual? Não, eu quero começar com estadual. Estadual. Eu quero começar com o estadual. A gente acabou de ter uma pesquisa publicada. Foi. O senhor aparece em segundo lugar. O senhor não gostou muito dela. Eu já vi nas suas redes que o senhor comemorou, mas tratou ela de forma meio pejorativa. Não, eu faço pesquisas também. Nas pesquisas que eu faço, eu apareço em primeiro lugar. Mas tudo bem, então, primeiro ou segundo lugar, a Gracinha é uma excelente candidata. Ela tem um trabalho chateado excepcional. com as pesquisas do ano passado, dizendo que abriu uma CPI das pesquisas. Não, mas isso não era daqui, né? Não era daqui, não? Não. Quando eu fui candidato a prefeito, que eu fiquei com 8% lá em 2020. Respondeu uma coluna minha, falando assim, vamos abrir a CPI das pesquisas. Quando eu fui passado. candidato a prefeito, no dia anterior às eleições, as pesquisas me davam 2%. Aí chega nas urnas, eu tô com 8%. Estranho, não? Eu falei assim, mas que loucura é essa? Como é que pode ter Mas você tava errado? pelo DC. Não era o partido ali do Não, mas eu tô falando o que é Bolsonaro. pesquisa. Não, eu sei. Nós estamos falando das pesquisas, né? Então a pesquisa, nós sabemos que existe uma máfia. Todo mundo sabe. Por exemplo, no Paraná, colocaram o Paulo Martins em último lugar. Quando chega nas urnas, ele estava em segundo. Por pouco ele não ganha do Sérgio Moro. Então, assim, todo mundo sabe que tem como você manipular pesquisas. Tem como você sabe que você compra resultados. Né? Uma pesquisa, por exemplo, que ela é paga por um governo que tem uma estrutura de financiamento do holding ou do grupo da qual aquela pesquisa faz parte, ele jamais vai publicar um resultado mostrando que o candidato do governo está ruim. Senão, ele vai simplesmente cancelar o contrato e ir para um outro que dê resultados mais favoráveis. Então, assim, eu quero ainda fazer uma CPI das pesquisas. Nós sabemos que elas mentem muito, muitas vezes, elas são compradas, principalmente de forma regional, até para que essa CPI possa ser usada posteriormente para regulamentar uma forma mais rigorosa para que as pesquisas possam fazer suas pesquisas, apresentar seus resultados e ter um compliance melhor. Regulação das pesquisas eleitorais? Depende de regulação das pesquisas eleitorais? Sim, eu acho que as pesquisas, elas influenciam muito no resultado das eleições. E se por influenciar, elas deveriam ter umas regras a serem seguidas. Não pode só publicar o que quiser. Pesquisa. Tem gente publicando pesquisa aí, por exemplo, falando que o candidato que... Por exemplo, na sua pesquisa, o candidato que está em quarto lugar, tem outra pesquisa que coloca ele aqui em primeiro. Isso não poderia acontecer, ela tem que ser responsabilizada, mas faz parte do Brasil. O Brasil tem tanta coisa errada que tem que ser consertada, e esse é apenas um deles, um dos detalhes. A sua candidatura ao Senado, ela é irreversível, vai chegar até o fim, o senhor vai pedir volta até o último dia? Sim, ela é irreversível, né? Já está decidida, foi o Bolsonaro que me deu essa missão de ser candidato ao Senado. Eu não sei quanto a pedir voto, eu tenho uma grande dificuldade em pedir voto. Eu fui candidato a deputado federal, eu não pedi nenhum voto. Eu acho, não sei o que acontece. Eu chego nas pessoas e eu falo, olha, esse é meu nome, me conheça, se você gostar, me apoia, chega lá, vê se eu sou digno do seu apoio e tal. Mas a gente vai começar, vou ter que ir, né? Porque agora é muito maior, né? Ser candidato a Senado é um outro nível, uma outra esfera. Então, vou ter que me adaptar a isso aí. Mas sou candidato pelo PL aqui no estado de Goiás. Vai ter que ter um contato maior com a imprensa. Não precisa, não. Acho que não precisa ter contato maior com a imprensa, não. Eu acho que eu tenho... Mas vai ser um senador que Domingos, vai ficar... vamos lá, você quer entrar no assunto da imprensa de novo, deixa eu lá. É normal... Primeiro eu pergunto, por que todo político é obrigado a falar com a imprensa? Eu vou te perguntar, por que existe essa percepção do mundo jornalístico que o político ele é obrigado a falar com a imprensa? Por quê? O repórter, ele foi formado para isso, justamente para informar. Mas a sua formação não obriga a pessoa a ter um comportamento. Eu sou médico, então você é obrigado a vir tratar comigo? É uma pergunta, sim. Por que na percepção do jornalismo, o candidato ou político, as pessoas em comum,
O empresário, eles são obrigados a responder. Ele não é obrigado, ele fala se ele quiser. O senhor tem a opção, o senhor fez uma opção Mas de eu não... sou condenado pela Senhor- imprensa de Goiás senhor- por escolher não falar. O senhor tem uma opção de não falar. E sou condenado. O outro aqui estava sentado aqui, a semana passada, me chamando de moleque. Por quê? Por que para aquele cabeludo que sentou aqui, o maconheiro, ele pode me chamar de moleque porque eu escolhi não conversar com a imprensa? Por que eu não posso ter o direito de escolher e selecionar com quem eu converso? O senhor está se referindo ao Pablo Costa. Tô. Que me xinga direto lá na rádio dele. Que inclusive já fez o Mais Goiás ser derrubado durante um ano porque proferiu palavras absurdas. Ficou um ano derrubado do Mas Instagram. da mesma forma como o senhor tem uma avaliação, ele também pode estar dele, não? Tem, mas é que tá. Ele é formado em jornalismo, de acordo com, né, a teoria do jornalismo. Sim, ele é sim. formado em divulgar fatos, buscar a verdade. O que as pessoas do Brasil hoje estão percebendo, e por isso que eles estão afastando do mundo jornalístico, é porque eles estão percebendo que as pessoas não estão fazendo mais isso. Elas se vestem do crachá de jornalista para militar. E militar, às vezes, de uma forma tão vergonhosa que derruba o canal ao qual ele faz parte. Então aí eu pergunto para você, por que eu sou obrigado a falar com essas pessoas que vão e me xingam de tudo que é nome? Eu não sou. Eu faço parte de uma nova geração que consegue falar diretamente com a população sem precisar do militante jornalista. As redes sociais são... Uma coisa que acabou, de certa forma, assim, com esse monopólio do jornalismo e essa... Na minha opinião, essa arrogância de falar, eles são obrigados a me responder, eles são obrigados a falar comigo, é porque hoje uma pessoa consegue falar diretamente com milhões. Eu falo hoje, por mês, com torno de 40 milhões de pessoas, se somar todas as redes sociais. Então eu fico pensando assim, para que eu vou me submeter a conversar com uma pessoa que passa boa parte do tempo dela no trabalho dela, em público, ofendendo e xingando tudo que eu acredito e amo, se eu posso falar diretamente com as pessoas? Eu prefiro selecionar aquelas que conseguem ter uma postura, que conseguem ter vamos dizer assim, um respeito e converso com elas. Foi por isso que eu tô aqui hoje conversando com você. Você se posiciona dessa maneira. Dá uma escorregadinha aqui ou ali, mas é coisa de boa, que a gente faz também. Mas se posiciona dessa maneira.